Muito boa tarde, estudantes! Estamos agora com o segundo episódio do Curiosa Natureza. E eu tô com uma amiga e bióloga muito interessante, a Amanda. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Boa tarde, Will, tudo bem? Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço demais pela sua presença também, Amandinha. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, conta pra gente como é que foi a sua corrida acadêmica, né, e as suas formações também. Tá, vamos lá. Eu sou bióloga marinha, me formei em 2013, e aí, no início de 2017, eu entrei no mestrado em ecologia também, e em 2020 fiz o doutorado, e recentemente eu finalizei o pós-doutorado, tá? Então, durante a graduação eu trabalhei mais com a parte de espécies arbóreas, trabalhei com levantamento florístico, mas a minha paixão mesmo, o meu objetivo era trabalhar no mar, né, com as espécies marinhas, uma vez que eu escolhi biologia marinha. E aí eu tive essa oportunidade no mestrado, e aí eu trabalhei com a comunidade de peixes recifais de duas ilhas aqui no estuário de Santos, né, próximo aqui de Santos, que é a Ilha das Palmas e a Ilha do Mato, né, que também engloba a parte do Guarujá. E ali a gente trabalhou com a comunidade de peixes recifais, trabalhamos com o imageamento através do ROV das espécies de peixes, né? Trabalhamos com a abundância, com a riqueza, com a diversidade, e nós avaliamos a complexidade estrutural do hábitat, como que isso está influenciando na diversidade das espécies, tá? No doutorado, eu segui também com essa mesma vertente de trabalhar com a ecologia dos peixes recifais, só que dessa vez a gente foi lá para Ubatuba, no litoral norte. Trabalhamos em duas ilhas, que são unidades de conservação, né, são áreas de proteção marinha. Uma delas é o Parque Estadual da Ilha Anchieta e outra é a Ilha do Mar Virado, tá? E aí a ideia lá foi trabalhar mais a efetividade dessas áreas marinhas, né? Lembrando que a gente tem áreas que são fechadas para pesca, que não pode ocorrer pesca ali próximo. Então nós trabalhamos a comunidade de peixes ao longo de uma estação toda, né? Um ciclo sazonal. E o plus aí também, nesse período, foi que a gente avaliou também as espécies durante a noite e de dia. Durante o mestrado, a gente trabalhou só com as espécies durante o dia, né? Então, nesse momento do doutorado, foi um a mais aí que a gente fez a filmagem das espécies à noite. Então, foi um trabalho bem interessante, bem legal. E, além disso, tirando, né, a parte acadêmica, eu sou professora de biologia, né? Professora do estado de São Paulo. E também presto consultoria ambiental. Atuo em planos de manejo, faço toda a parte de campo, de imaginamento das espécies, identificação, laudos e um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Muito interessante. Amandinha, você comentou também, né, durante essa bela corrida acadêmica que você tem, sobre os ROVs. E eu queria entender o que é isso. Eu sei que é uma tecnologia, mas como é que funciona esse ROV? Vamos lá. Todo esse estudo que eu fiz, tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente utilizou um ROV, que da sigla em inglês é Remotely Operated Vehicle, ou seja, um veículo subaquático operado remotamente, né? Hoje ele é popularmente conhecido como drone subaquático. Então imaginem um drone aéreo que a gente pilota remotamente, só que nesse caso ele é subaquático. Ele tem como principal, né, ferramenta a câmera, e essa câmera permite que a gente faça aí o imageamento estando, né, num corpo hídrico, dá para fazer qualquer tipo de imagem, né, tanto das estruturas, das espécies, e a partir daí a gente consegue identificar essas espécies. Então, esse é um equipamento que, como eu falei, como ele é controlado remotamente, o corpo do robô, né, ele possui as câmeras, os propulsores, que faz ele subir, descer, para um lado, para o outro, luzes para poder visualizar melhor, né, o ambiente quando a gente não tem tanta claridade, e ele é cabeado, né? Tem um cabo que conecta a um módulo de controle. E esse módulo de controle, o operador está na superfície ou na embarcação, e a gente está olhando de fato, né, o que os olhos do robô estão vendo lá embaixo. A gente está numa telinha, pode ser um tablet ou um celular,
dedicado a isso e que a gente consegue ver em tempo real. Então esse equipamento aí, ele é fundamental aí para a gente fazer esse tipo de inspeção, né? Principalmente nessa inspeção visual. Claro que a ele a gente pode acoplar outras ferramentas, né? Sensores de profundidade, de salinidade, garras coletoras, e aí vai depender do modelo e dos objetivos da sua pesquisa. Nossa, que interessante. Aí a gente tem o drone e agora a gente está conhecendo o drone aquático, né? Você falou que tem uma unidade remota, né, que a gente usa. A gente pode dizer que é tipo um controle de videogame? A gente tá jogando um videogame? Olha, praticamente. Só que aí a gente não tem aquele botão de reset, né, de iniciar. Então, toda aquela pilotagem ali, né, a gente fica sempre tenso quando vai para mar, a gente tá pensando fazer essa, como eu tenho essa experiência de sempre ir para o mar fazer esses estudos, né? Então a gente tem sempre que pensar que o equipamento é um equipamento caro, é um equipamento que ele pode sofrer a ação das ondas, a ação até da própria profundidade do local, tomar cuidado para não esbarrar, né? Não ser jogado para cima de uma rocha. Então a gente sempre fica muito tenso ali naquele momento de não danificar o equipamento e também pensar em fazer uma filmagem pensando na questão de uma amostragem, porque a gente vai para o mar, né, várias vezes, mais de uma vez no mês, às vezes ao longo de um ano, e a gente tem que pensar nessa representatividade amostral. A gente não está ali brincando de videogame, a gente está fazendo uma filmagem para depois a gente poder identificar essas espécies e tem que ser tudo padronizado. Então, depois que a gente está lá, né, pilotando, essa tensão, ela passa, na verdade, esse medo, ele acaba se transformando ali no mais de uma tensão para que a gente tenha aí uma efetividade nessa pilotagem e tenha boas filmagens para depois poder analisar esses dados. Entendi. Então parece brinquedo, mas é melhor evitar de brincar com ele. Agora, pensando na parte da interação, né, que é o foco também do ROV, Amandinha, eu queria te perguntar também, referente aos peixes, né, porque assim, vamos dizer assim, um corpo estranho para eles, é uma coisa que eles não estão habituados, e eu queria entender como os seus trabalhos foram para analisar espécies, comportamento, distribuição. Você acha que ele mais afastava eles ou não era tanta diferença assim? Tá, boa pergunta, Will. É assim, nos meus trabalhos, né, nos meus estudos, a gente não avaliou essa variável especificamente, né, o comportamento das espécies, se elas fogem ou se elas se aproximam, tá? Mas o que a gente percebe, né, ao longo aí desses anos trabalhando com RAV, é que depende muito da espécie. Nós temos espécies que são mais tranquilas, né, bem de boa, que quando a gente se aproximava com o ROV, parece que era como se nada fosse, tá? E a gente tem espécies mais curiosas, que ficam ali tentando identificar, e também espécies mais ariscas, bravas, como, por exemplo, a donzelinha, que é o Stegastes fuscus. Ela é uma espécie territorialista, e toda vez que a gente se aproximava com o ROV, a gente percebia que ela ficava incomodada, porque ela subia e descia, ela se escondia da pedra e descia, e ficava ali próximo e às vezes até bicava o ROV. Então depende muito do comportamento da espécie. Mas assim, de forma geral, a gente não viu um afugentamento, só nessas particularidades mesmo de cada espécie. E puxando assim, falando um pouquinho também da questão de outros trabalhos que também foram realizados com o ROV, eles avaliaram o comportamento e viram que não há algo significativo. Ele não afugenta, mas também ele não atrai as espécies, tá? E aí o que a gente vê é muito que o ideal é que o equipamento ele seja mais silencioso possível, né? Lembrando que tem os motores, então o ideal é que esses motores sejam bem silenciosos. A iluminação não seja muito forte, né? Tem uma iluminação ali mais branda. E lembrar que a gente está ali para fazer a observação, né? E não ir lá e sair, né, pilotando de forma acelerada. Tem que fazer toda essa filmagem bem calmo, para a gente não atrapalhar também o ambiente deles, né? A gente que está adentrando nesse ambiente. Eu acho que essa sua frase representa
90% do que a gente está passando hoje no Brasil, né? Até por conta dos tubarões e tal, dessa parte da gente entender que a gente está no ambiente deles, né? Estamos estudando, estamos entendendo, estamos, só que o ambiente é deles, então é essencial a gente ter a consciência que foi perfeita. Amandinha, você tem muitos trabalhos incríveis, inclusive, pessoal, recomendo que vocês pesquisem, muito fácil de achar. Eu vou deixar aqui o nome dela completo para vocês procurarem lá no Google Acadêmico, que tem muitos trabalhos incríveis. Agora, Amandinha, eu quero entender como que a gente pode fazer um bom projeto, como que a gente pode fazer um bom artigo científico. O que você recomenda, assim? Olha, primeira coisa, pessoal, é estudar. Não tem como fugir disso, né? A gente tem que estudar, então, por exemplo, na minha área, né, dos peixes recifais, pegar trabalhos que falam sobre esse tema, identificar as lacunas de conhecimento e fazer perguntas, elaborar um bom objetivo. A partir desse objetivo, você vai definir, né, as áreas, aonde você vai trabalhar, né, as áreas de estudo, e ter um bom delineamento amostral. Eu acho que isso é muito importante, ter todo esse planejamento, porque não adianta a gente ir para campo e começar a coletar um monte de coisa, sabe? Eu coletou peixe ali, coletei água ali, sedimento, a temperatura, a profundidade, aí em cada ponto eu faço uma coisa. Quando eu chego no laboratório para analisar, eu esqueci de fazer uma coisa ali, esqueci de coletar outra coisa lá. Então, quando a gente junta tudo isso, tem que estar tudo casadinho, tem que estar tudo alinhadinho uma coisa com a outra. Porque a hora que for analisar, você não consegue fazer comparações. Então, é muito importante a gente ter esse delineamento amostral com base aí nas perguntas que eu quero responder, né? Aí, a partir daí, a gente tem, né, trabalha esses dados, faz, né, uma boa escrita, né, desses resultados e busca explicá-los, né, através de outros trabalhos. Eu acho que esse é o caminho, não tem muito como fugir disso. Sim. O importante, a gente pode dizer, né, Amandinha, que o importante para você fazer um bom trabalho ou até um excelente trabalho é você sempre ter planejamento, né? Além de você delinear o que você quer pesquisar, o que você quer responder, você ter essa questão do planejamento, né? Uhum. Então, assim, que nem a Amandinha fez no mestrado dela, ela fez só durante o dia, num período. Isso já é um planejamento. Você está planejando que, uma vez por semana, durante o dia, num horário específico, eu vou lá e fazer uma coleta ou fazer uma análise dos animais que tem lá. E eu acho que é isso que vai delimitar e vai mostrar se o trabalho vai ser bom ou não, né? Exatamente. A gente tem que ser tudo planejadinho, porque senão você vai perder tempo e dinheiro indo para o campo e não saber o que você vai fazer lá. A Amandinha falou uma coisa muito interessante, o dinheiro. Amandinha, hoje, um biólogo marinho, né? Um cientista do mar aqui no Brasil, qual que você acha que é a maior dificuldade hoje? Olha, vamos lá, duas coisas, né? Como você falou, um cientista do mar, né? A gente tem que pensar que o mar é um ambiente lindo, maravilhoso, né? Sim. Mas ele é um ambiente ali hostil, né? Pensando principalmente quando a gente fala aí de mudanças climáticas, alterações ambientais, né? Então, toda vez que eu penso em ir para o mar, eu tenho que planejar também essa questão do tempo. Eu preciso ver como estão as condições climáticas, porque não adianta eu ir para o mar e saber que vai ter uma tempestade, vai virar o tempo, o mar vai ficar muito agitado, porque não vai dar certo, não vai dar certo. A gente tem que pensar também na nossa integridade, né? Pensar que a gente não pode, tem que voltar vivo desses campos, né? Então tem essa questão, né, que a gente tem que muito ter esse cuidado, porque a gente está falando do mar. Ao fazer essa saída, a gente tem que pensar em embarcação, então isso tem um custo, né? Toda vez que eu vou para o mar, eu preciso me planejar financeiramente, fazendo uma conta super rápida. E, eu, durante os meus estudos, né, sempre foi durante um ciclo anual, né? Uma vez por mês a gente estava no mar. O aluguel de uma embarcação simples, para no máximo 3 pessoas, R$1.500, assim, base. Vezes 12, já dá R$18.000. Se são 2 ilhas, já dobra, R$36.000. Então, percebe que há um custo associado a isso, sem contar o deslocamento da universidade até o lugar de embarque. Se for no mesmo município, ok, mas no meu caso era
pelo menos durante o doutorado, Ubatuba, tinha que ir até Ubatuba, né? Além disso, hospedagem, alimentação, gastos com combustível, enfim, se a gente for pôr na ponta do lápis mesmo, é um investimento, né? Uma coisa que a gente tem que se planejar. E o segundo desafio é justamente esse, né? Da onde a gente vai tirar esse dinheiro para fazer tanta pesquisa, né? Sim. Durante o meu doutorado, eu não tive auxílio pesquisa, né? Eu não tive um projeto financiado. Eu era bolsista, então eu usava parte da minha bolsa para custear as minhas saídas, né? Mas olha, sofrido. E aí a gente tem essa questão, né? De até que ponto a gente consegue ir com aquele valor que a gente tem, e a gente sabe que está muito difícil conseguir projetos sejam financiados. A FAPESP, por exemplo, eu recentemente tive um projeto aprovado pela FAPESP. A gente vai começar um trabalho na Ilha da Queimada Grande e na Ilha da Queimada Pequena, um projeto de 2 anos, também trabalhando com os peixes recifais, o RLV e tudo, e aquela tensão de que se ia ser aceito ou não, e foi aceito. A gente vai iniciar esses trabalhos, mas eu conversando com vários colegas, aquela coisa que trabalhos muito bem avaliados, só que chega lá no final, a resposta é negativa, porque não tem dinheiro para todo mundo, infelizmente. Hoje, né, o que nós mais vemos é essa questão de sempre que tem que cortar um gasto, a primeira opção vai ser sempre a pesquisa. Que infelizmente às vezes não, quase sempre a pesquisa é pro público, né? Não é pra gente. A gente não faz essa pesquisa, que nem eu falei no primeiro podcast pro César, a gente não faz o nosso conhecimento, a gente não gera o conhecimento para quando a gente morrer a gente levar pro túmulo com a gente. A gente faz o conhecimento para chegar para as pessoas. Então, para chegar para quem é acadêmico, para quem não é acadêmico, e é muito difícil fazer isso, porque hoje em dia nós temos 3 órgãos de fomento, né, Amandinha? A Amandinha tá aqui, ela tem muito mais experiência que eu nessa parte, e a FAPESP, que ela mencionou, é o órgão responsável pelo estado de São Paulo. É um órgão que ele passa um pente fino, vamos falar assim, o pente fino deles, a régua deles é maior. Assim, é o órgão de fomento daqui do estado de São Paulo, então vocês vão pensar assim, então é mais fácil de conseguir. Na verdade é bem pelo contrário, né, Amandinha? Bem difícil, eles são bem exigentes. Sim. O sarrafo é mais alto com eles. Então, assim, aí nós temos outros 2 órgãos de fomento, que é o CAPES e o CNPq. Só que, assim, aí como a Amandinha falou, gente, hoje em dia tá muito difícil porque não tem dinheiro para todo mundo. Existe bastante gente que quer fazer pesquisa? Existe. Só que é muito complicado porque são apenas 3 órgãos, no caso, no nosso estado de São Paulo, né? Outros estados também têm o correspondente à FAPESP. Só que mesmo assim, não tem dinheiro para todos, né, Amandinha? Infelizmente. E são aí trabalhos muito bons, né? Que a gente vê que eles têm que recusar. Infelizmente. Porque, por exemplo, nós atuamos na parte da biomarinha. Sim. Então, se for para investir numa pesquisa de biomar ou numa pesquisa da saúde, assim, teoricamente, a gente tem que ver o tema do trabalho, né, pra gente poder ter esse peso. Só que o final também vai justificar a escolha inicial, né? Sim. Então é bem complicado, mas não desanimem. E agora, vamos voltar com a Alto Astral. Amandinha, para quem quer entrar, para quem vai ver esse vídeo, tá no ensino médio, ou sempre teve vontade de fazer biologia, só que não sabe como é que é, o que você indica, assim, uma dica, assim, para quem quer começar na área? Tá. Primeira coisa é gostar do que faz, tá? E ser apaixonado pelo mar. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo mar. Desde pequena sempre tive uma relação muito forte com a água, e eu falava que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada com o animal ou com o ambiente marinho. Tinha isso muito forte. Então é isso, pessoal, tem que gostar, tem que se dedicar. Sim. Pesquisa é muita dedicação, tá? Muitas horas de estudo, muita paciência, e por vezes algumas coisas não saem como a gente planeja, né? Mas a gente tem que ser persistente, é isso, a gente tem que ter muita persistência. E como o Will comentou, é muito gratificante a gente poder contribuir para a construção de um conhecimento, né?
Então, ao ir a campo, ao fazer coletas, ao ter resultados e publicar isso e tornar isso público e contribuir para esse conhecimento, eu acho que é muito gratificante, sabe? E aí, para a molecadinha que está querendo começar, né, ou que já está na área e quer fazer uma coisa diferente, tem que se arriscar, tem que aproveitar todas as oportunidades, fazer estágios, fazer iniciação científica, participar de projetos dos professores, tem que enfiar as caras, como eu brinco, sabe? Sim. Porque uma vez que a gente sabe o que quer, né, gosta de fazer aquilo, é apaixonado por aquilo, o resultado ali vai ser só coisa boa, só coisa boa. Sim, sim. A Amandinha, como ela começou comentando, ela hoje dá aula. E assim, um dos intuitos também dos meus vídeos é isso também, porque eu faço muito vídeo de revisão rápida para quem vai estudar pro Enem. E eu acho que o gratificante hoje é a gente gera o conhecimento, a gente passa o conhecimento que a gente gerou, mas também a devolutiva, acho que é muito importante. Do aluno falar pra gente, pô, eu entendi. O aluno, ou no caso, né, quem assistiu meu vídeo, virar pra mim e falar assim, pô, vi seu vídeo, respondi uma questão graças a você. Então, tipo assim, eu acho que além da gente ter essa parte que a gente, como pesquisador, adora, ir a campo, coletar, aí depois a gente vem, faz análise, aí a Amandinha falou, às vezes não dá o jeito que a gente quer, a gente fica bravo, a gente quer fazer do jeito que a gente quer, só que a gente tem que persistir. Aí a gente consegue todo esse processo, gera o dado, gera o conhecimento. É muito, muito gratificante. Só que essa parte da devolutiva, pra mim, eu vou te perguntar também, mas pra mim eu acho muito importante também, eu gosto bastante dessa devolutiva, tipo, um agradecimento ou uma mensagem de que a gente fez a diferença na vida de alguém. Com certeza, eu na sala de aula é muito isso. E pensando assim, atualmente, né, os jovens na sala de aula, a gente compete muito com o celular. Sim. O celular é muito mais interessante do que o professor lá na frente falando, né? Então, quando eu tenho os ouvidos e a atenção dos meus alunos, e no final eles vêm falando, olha, professora, que legal, gostei da sua aula, para mim isso não tem coisa melhor. Eu gosto muito também dessa parte do... No caso, no meu, não é uma aula em si, é uma revisão. Não, mas já ajuda muito, muito. Ainda mais nessa competição, né? A gente tem que, hoje a gente tem que brigar e a gente tem que se adequar também pra gente poder conseguir ali, né? Exatamente. Ter um meio termo, né? A gente ter a atenção deles em sala e a gente poder também entrar na cabecinha deles. Exatamente. Amandinha, você quer mandar um recado pra alguém agora no finalzinho? Olha, eu acho que o recado é esse, pessoal, façam o que vocês gostam, sabe, sejam persistentes, tenham paixão no que vocês escolheram, porque os frutos vão ser muito bons lá na frente, e quando a gente faz algo que a gente gosta, não tem coisa ruim, né? Porque assim, é o que eu sempre tento falar, assim, nos meus vídeos também, né, que a pessoa, às vezes, ela quer fazer algo que dá dinheiro. Vamos lá, você quer fazer algo que dá dinheiro? Tudo bem, você tem o seu direito, né? Claro. Porque fazer o quê? Hoje tudo é dinheiro também. Mas assim, você gosta daquilo porque assim, quando você faz algo por dinheiro que você não gosta, às vezes é 10 vezes pior do que você fazer o que você gosta e não recebe tanto o quanto você receberia naquele emprego. Ou naquele estudo que você fez que você não gosta, né, Amandinha? Exatamente, é bem isso mesmo. Então, gente, faz que nem a Amandinha falou, que nem a gente fala, vai na área que vocês gostam. A biologia, gente, é uma área, eu acho linda, porque é uma área muito vasta. E todos os vídeos, todos os convidados que eu trazer aqui, eu vou falar isso, porque realmente a gente trouxe um especialista em manejo na semana passada. Hoje a gente está com uma pós-doc em biologia marinha, entendeu? E não perca os próximos episódios para ver os próximos. Mas assim, é uma área que é muito vasta. Assim, a gente falando em vídeos sem ter um correspondente, acho que vocês não conseguem ter a dimensão do quão vasto é e do quão específico ela pode ser. Entende? E eu acho que é isso que é o mais bonito da biologia, porque, sei lá, eu quero trabalhar em zoológico. Tá bom, você pode trabalhar em zoológico. Não, mas eu quero trabalhar com o desenvolvimento de vacina. Como biólogo, você também pode fazer isso. E eu acho que é isso que é o mais lindo da nossa área, né? Que é essa diversidade. E a gente pode falar que tem para todos os gostos, né? Tem sim. Tem para todos os gostos.
Amandinha, novamente, muito obrigado pela participação. Eu adorei a conversa, espero que você tenha gostado também. Com certeza, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição aí para outros temas e a gente vai construir algo juntos. Vamos sim. E para você que ficou até aqui, muito obrigado. Você também é muito importante. Não esquece de compartilhar e de seguir. E ver aqui a descrição, tá bom? Porque eu deixei o nome da Amandinha, o Instagram dela também. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Amandinha também. Claro. Está à disposição. Então, gente, continue estudando, tome cuidado com fake news e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.